Olá, tudo bem? Hoje o assunto desse vídeo é um assunto de interesse geral, tá? Um assunto que vocês gostam muito, história. Muitos dizem que a disciplina de história é muito chata. Eu, como professor de história, concordo, tá? Em ficar decorando data, decorando local, decorando nome, de fato isso é muito chato. Tá? É chato porque às vezes não tem um propósito, não tem uma utilização. Tá? Mas eu quero trazer um assunto, né, que é do interesse de vocês e que foi um texto que eu escrevi um tempo atrás chamado O Celular e a Sociedade. Tá? Então, quando você pega seu aparelho, smartphone, você consegue olhar para ele e falar: aqui tem Isaac Newton, aqui tem Nikola Tesla ou Alexander Graham Bell? Será que você consegue fazer isso? Tá? É isso que a história faz. Ela reúne todas essas informações e a gente chega a uma conclusão. O seu aparelho smartphone, que você utiliza diariamente, faz parte do nosso cotidiano hoje, tá? Ele é repleto de informações e de história. Tá? Um exemplo: você tem a sua bateria. Esse pequeno objeto, ele tem uma função que é fazer o seu aparelho funcionar. Se não fosse o Nikola Tesla, com os estudos de eletricidade, tá, que modificou, tá, para essa sociedade em que nós vivemos, isso aqui não seria possível. Tá? O seu aparelho não funcionaria. Você tem a sua tela coloridinha, que você vê os seus vídeos, enfim. Isso foi um estudo de ótica que o Isaac Newton fez. Tá? E fazer o seu aparelho funcionar, você tem uma operadora. Tá? Isso é trabalho do Alexander Graham Bell. Tá? Ele não inventou o telefone, é verdade, ele comprou a patente, mas não tira o mérito dele, porque ele construiu a central telefônica. Né? Mas falar somente sobre o aparelho é muito singelo. Tá? Eu quero apresentar que esses três homens, né, o Newton, o Graham Bell e o Tesla, eles são indivíduos que modificaram, tá, a sociedade. Talvez eles não tivessem a dimensão do quão importante isso era. Tá? Mas são indivíduos como você, como eu, como seus amigos, como um monte de gente. Tá? A gente estamos fadados a fazer alguma coisa. E talvez essas coisas elas não tenham reconhecimento imediato, mas mais futuramente alguma coisa ela pode ser utilizada. Então a história ela tem essa função de trazer esses indivíduos, tá, onde eles são importantes, no seu devido lugar. Tá? Mas falar somente sobre essas três situações, né, de criar uma central telefônica, de ter eletricidade e de ter uma tela colorida, não faz o smartphone. Tá? A gente tem que pensar, por exemplo, nisso. Tá vendo? A sua xicrinha de café? Isso aqui é de suma importância para seu smartphone, já que ele é um computador de bolso. Tá?
E pensando em computador, eu não posso deixar de falar no Alan Turing. Alan Turing, que ele, as ideias dele já faziam parte de um computador. Ele já pensava em computador, ele já pensava em inteligência artificial, tá? na década de 40. Tá? O smartphone também não funcionaria se não fosse os russos e a Guerra Fria, desculpa, a Guerra Fria não, a corrida espacial, de lançar satélites, que são os satélites de comunicação hoje, tá? que são importantes, transmissão de dados, tá? e recebimento. Então, velocidade, nada disso seria possível se não ocorressem esses processos. Né? Você ter e pensar no aparelho só pelo aparelho, tem um monte de gente envolvida atrás, tem um monte de situações que são interessantes, né, a gente saber. Parece que as coisas veio prontas, mas elas não vieram prontas. Tá? Você pensar em um aparelho de transmissão e recepção de dados, você fala, ah não, tem o celular. O primeiro aparelho foi fax, isso foi uma revolução, tá? De você conseguir enviar, né, um papel, uma imagem de um lado para outra pessoa receber. Hoje isso rapidamente é feito, você tira uma foto, põe no e-mail, envia via e-mail, envia direto pelo celular, não tem dificuldade nenhuma, mas antes não existia nada disso. Tá? Então, pensar em tudo isso é pensar em um monte de coisas, tá? Um monte de várias pessoas que tiveram a sua colaboração, né? Mas tudo isso por uma necessidade. Tá? Foi nos dado essa necessidade de se ter um aparelho diminuto, né? Graças à porcelana, a sua xicrinha, que até uns 40 anos atrás só servia para fazer xícara e prato, não servia para mais nada, não tinha outra aplicação. Mas como descobriram que a porcelana ela é bastante resistente ao calor, então a miniaturização, né, de um computador que ocupava andares de um prédio foi para um tamanho de mesa. E esse tamanho de mesa veio para um tamanho que cabe na palma da sua mão. Tá? Tudo isso em decorrência da xicrinha. Tá? Então, olhar a história dessa maneira, eu acho que é bastante interessante. Tá? Então, a partir dessas informações, você pode buscar outras. Tá? Isso é só um exemplo. Né? Um outro exemplo que eu posso dar rapidamente aqui você já deve ter imaginado ou pensado, né? Pô, mas o caminhão, o ônibus e o automóvel, o carro, ele anda na mesma faixa, né? Por que isso? Tá? Isso é herança do Império Romano, tá? Onde eles começaram a fazer caminhos, né? Estradas, e essas estradas cabiam uma carroça puxada por 2 cavalos. Tá? E em 1900, tá, não existia carro. Ainda, né, as cidades já estavam construídas, já tinham cidades grandes e eram puxadas por cavalos, eram carroças. Tá? E quando começaram a produzir carros, essas cidades não foram modificadas, as ruas não foram modificadas. Então ela tem o tamanho do eixo, é do mesmo tamanho do eixo de uma carroça, ou seja, 2 bundas de cavalo. Tá? Por isso é que não importa o tamanho do ônibus, não importa o tamanho
do caminhão, eles têm o mesmo tamanho de eixo, né? Com exceção dos caminhões que transportam maquinário pesado, como tratores e tal, mas aí é um caso à parte. Mas a carroceria é muito grande, mas o eixo é do mesmo tamanho. Então isso é uma herança e é uma curiosidade, tá? Que a história pode trazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, dessas informações bastante simples, né, mas eu creio que tenha sido um pouco esclarecedoras, tá? Gostou? Curte, mais informações, né, comente, a gente pode estar respondendo, e valeu, tá? Até o próximo vídeo. Até mais.